O Gabriel vai conversar um pouco. Pessoal, assim, essa doutrinária de hoje não é a primeira vez que ela acontece aqui, acredito que alguns de vocês já tenham visto numa terça-feira das passadas. E por ser um tema bem interessante e muito esclarecedor, eu conversei com a Ivani, com o Sidmar, com o Ney, e nós optamos então por gravar essa doutrinária e deixar disponível no YouTube, através de um link não listado, para quem quiser desenvolver algum estudo em cima disso, ou até mesmo rever esse conteúdo justamente por ser esclarecedor, poder acessar. Então a gente vai gravar a doutrinária, depois eu vou passar ela para o YouTube, e aí quem precisar desse link, fala comigo, e eu encaminho o link para poder visualizar no YouTube. Acho que é isso. Certo? Certo. Então hoje o nosso tema é como é que se dá o passe. O que acontece o passe? Né? E o livro dos Espíritos nos traz na questão 27 uma questão onde os Espíritos perguntam, ele pergunta aos Espíritos, nosso irmão Kardec, com relação a se existia somente no universo duas coisas, o Espírito e matéria. Aí ele disse assim, não, que entre o Espírito, tem o Espírito e a matéria, mas que está ligado Deus. Mas só que entre Espírito, matéria e Deus tem o chamado fluido cósmico universal. Aí nós trouxemos assim para a gente lembrar bem. Então tudo que tem no universo é assim. Tanto aqui, né? O Espírito, a matéria, que os dois juntos a gente sabe que é a alma, né? Sem matéria não tem alma, tem só Espírito. Então o que faz esta ligação, o que tem aqui que forma esta matéria? O fluido cósmico universal. Tá, mas o que tem entre o Espírito e o nosso Pai? Fluido cósmico universal. Mas o que tem entre a matéria e Deus? Fluido cósmico universal. Então aqui, ó, ao nosso derredor, tudo é fluido cósmico universal, que é uma energia. Vamos lembrar, quando a gente faz uma transfusão de sangue, o que a gente pega? A gente enxerga, mas aquilo ali é uma energia, não é uma energia? A transfusão de sangue faz com que a pessoa reaviva, viva até quando há uma transfusão de sangue. O mesmo processo é nós. Quando a gente não está legal, a gente vem até o passe e faz com que a gente receba essa energia. Mas de onde vem essa energia que nós recebemos e que a gente sai melhor daqui? Do fluido cósmico universal. Mas aí tem mais questões lá no Livro dos Espíritos, pergunta, mas esse fluido cósmico universal é igual para todos? Para tudo que é lugar? Por exemplo, os animais, os vegetais e nós, seres humanos? Não, cada um tem a sua especificidade. Para que a gente possa, então, verificar que tudo existe. Então, de onde vem? Por exemplo, água. A gente sabe que ela é formada por duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Mas a gente enxerga a molécula da água, não enxerga a água. Mas são moléculas. Tá, mas se colocar duas de hidrogênio e duas de oxigênio, já não é mais água pura, é água oxigenada. Que a gente, né, usa para os nossos cortes, para fazer gargulho da garganta, quanta coisa a gente pode fazer com a oxigenada. Então é tudo fluido. Mas de onde vem tudo? Do fluido cósmico universal. Então tudo que é formado é do fluido cósmico universal? Sim. E dele vai sair o fluido vital. Mas o que é o fluido vital? É aquele que liga a matéria com o corpo, né? O corpo com o espírito. Vai manter, porque aqui está junto com o espírito, né? Nós nunca deixamos que está o espírito e o perispírito ao redor. Tá, mas e aí? Como é que fala? Ah, tá, tem 70 anos para ti, Vani. Então tá, falta pouco então, né, para ele. 70 anos. Então, tem o gás de 70 anos? Tem gás de 70 anos. Mas e daí? Como é que Divaldo tá aí hoje, eu não sei quantas vezes tem a prorrogação? Como é que acontece se ele veio com aquele gás e ele está tendo mais gás? Ah, trouxemos aqui de um livro. Aqui. Vou ver se eu peguei correto a palavra. Não é esse que eu peguei. Mas eu vou falar. É um irmão que estava num caso terminal, muito comprometido com a espiritualidade, e ele veio até nós para que pudesse, até nós não, até os espíritos, né, vieram a ele no hospital e foram dar, então ele estava assim num estado
como diz o outro, muito drástico. Mas ele precisava aproveitar essa reencarnação. Então o que eles fizeram? Deram uma injeção de fluido vital. Injeção de fluido vital para mais 5 anos. 5 anos ele pôde ficar mais. Então, da onde vem então essa prorrogação? Porque a gente acha que é só Divaldo, Raul Teixeira, Chico Xavier, que recebe. Não! Quando nós temos uma necessidade de ficarmos um tempo mais, a gente já está se dedicando, se esforçando para ser um pouquinho melhor hoje do que ontem, eles nos dão essa oportunidade de ficar mais um tempinho. Então, da onde vem? O fluido cósmico universal. Esse fluido vital é derivado do fluido cósmico universal. Maravilha isso, não? Tá, mas e como é que funciona? Mas por que que a gente se desequilibra? Nós ficamos assim, ó, um pêndulo, nós, como espíritos ainda imperfeitos, a gente vai para lá e para cá, ó, para lá e para cá, mas a gente não se equilibra, por isso que a gente vem tomar receber passe, porque a gente ainda não está equilibrado. E aí o que nós trouxemos? Para nós revermos, nós primeiramente, sabemos do que nós somos formados e onde é que funciona o passe, né? Então aqui nós temos aqui os chakras. Viram as cores? Que cores é essas aqui? Esse coloridinho bonito. Da onde vem? Nosso o quê? Dia de chuva, assim que aparece. Arco-íris, olha só, cada um. Então nós temos o chakra raiz, que é o sacro ou esplênico. Vejam só que aqui cada um tem o quê? Uma energia. É medida essa energia em hertz, 396 hertz do raiz. O da segurança, 417, que é o do prazer. 528 hertz, que é o plexo solar, bem aqui no estômago, que é o do poder. E o do meio, que tem 3 para cima e 3 para baixo, é o cardíaco, né? Onde é o chakra do amor. Veja só, quando o nosso amor não está legal, a gente desequilibra os 3 inferiores e os 3 superiores. Por isso a importância de autoanálise. O outro é o laríngeo, aqui na garganta. 741 Hz, é o do conhecimento, sabe? O mau uso, a gente vai ver. E o 852 Hz é o frontal, terceiro olho que a gente chama, né, da inspiração. E o último lá, coronário, que é aqui, né, de coroa, veio da transcendência, 963. Mas observaram uma coisa aqui? Olha aqui, 963, o do meio, só trocou os números, 639. E aqui, 396. Deus, 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 né? Olha que coisa maravilhosa. Olha lá. O 852 vem aqui, troca, 528. Depois nós temos o 741 e o 417. Olha, só troca as frequências. Tem até na internet, quem quiser comprar o diapasão, tem para cada chakra para fazer o meio equilíbrio. Mas não é bom para o bolso. Então nós vimos aqui, ó, e é aqui que vai funcionar o passe, nos nossos chakras, porque nós desequilibramos ele. A gente faz tantos os desequilíbrios que nós colocamos lá em cima. Quando a gente faz pouca coisa, deixa ele desequilibrado, é muito pouco a gente trabalha ele, vai ter o que? A hipoatividade. Que olha o que ocorre na hipoatividade, todos hipo. Vai ocorrer uma hipoglicemia, uma hipotensão, vai ocorrer uma hipotireoidismo, vai ocorrer o cansaço, a sonolência, o desânimo e a depressão. Então quando a gente está muito baixo, fica assim, desequilibrou, né? Olha a equação retinha, né? Quando está uma inequação, fica um menos e outro mais, né? E aqui no hiper, quando está demais, sabe quando a gente está muito ou pouco? Aqui o muito. A hipertensão arterial. Aí nós temos a hipersecreção dos ácidos do sistema digestivo, que gera as gastrites. Aí nós temos as úlceras pépticas, nós temos o hipertiroidismo, nós temos a hiperglicemia, artrite e cefaleias. Vejam só. Então, quando nós ficamos vacilando, né? De mais, de menos, de mais, de menos, de menos. E aí a gente veio para receber um passe para reequilibrar.
que nós vamos ter que ficar a vida inteira recebendo paz? Será que nós não podemos fazer isso já um pouquinho para vir aqui, só os espíritos complementarem aquilo? Nós podemos. Tá, mas o que desequilibra cada um deles, então? Vamos ver. Vamos lá. Olha só, esse aqui, que é o nosso último, o chakra raiz, lá na nossa base. Olha lá o que desequilibra. O orgulho e a nossa rebeldia. Ih, então tá feia a coisa. Pois é, então quando o orgulho e a rebeldia se faz presente, é esse chakra que está desequilibrado. Tá, mas e aí, Coelho? Como é que eu vou consertar isso? Através de quem? Opa, errado. Agora sim. O que é o contrário do orgulho? Do orgulho? Ninguém lembra? Humildade, isso. Vamos trabalhar a humildade e a mansidão. Tá, mas isso é pra gente equilibrar. Mas e o que está desequilibrando? O que é o hipo e o hiperevento? Aqui, quando nós somos indiferentes às situações, sabe o nem tu aí? É essa aqui, a indiferença. Tá, mas e o que é o hiper? A temeridade. Sabe quando nós temos essa temeridade, esse temor das coisas? Que está relacionado com o medo também. Quanta coisa a gente pode fazer? Olha assim. Então, na hipo, indiferença. Na hiper, a temeridade. E como é que a gente pode equilibrá-lo? Trabalhando o nosso orgulho, transformando ele em humildade. Ou seja, a gente vai ressignificar. A gente vai transmutar. Aí dizer, quando acontece alguma coisa a gente fica rebelde, cheio, né? Mas que... Calma, eu estou orgulhosa. E a gente diz pra gente, mas eu sou humilde. Nós ainda não somos, mas a gente vai ser. Então, estou com raiva, né? E sou calma. Eu sinto que eu estou para explodir. Então eu estou, mas eu sou. Porque nós somos só coisas boas. Ainda não chegamos lá, mas chegaremos. Chegaremos com certeza. Vamos para o seguinte, que nós temos aqui. Vamos para o seguinte, nós estamos lá no da segurança, que é o do prazer. O que faz com que a gente possa desequilibrar isso aí? Quando nós somos ingratos. Tá, como que eu faço para equilibrar então isso aí? Através da... É só tirar, né? O ímpio. Através da gratidão. Sabe quando a gente não aceita as situações? E a gente é ingrato? Ingrato porque a gente quer as coisas que a gente não tem ainda, mas a gente ainda não valoriza aquilo que já tem. Então valorizar o que tem é muito importante nesse sentido. Vamos lá. Aqui nós temos então, o que faz com que ocorra o caso da hipo? A nossa insegurança. Quando é que a gente se sente inseguro? Quando a gente ainda não tem as leis divinas trabalhadas em nós. Porque nós não aceitamos ainda que os nossos irmãos matem, roubem e estrupem. Eles estão na faixa etária deles, na faixa etária não, na faixa vibratória deles. E eles podem estar assim, sim. Nós é que precisamos orar por eles, ao invés de, mas isso tem que ser morto, isso tem que ter ir para cadeia, eu tenho que ter pena de morte para esses casos. Não. A gente não sabe onde está a caminhada dele, se faz pouco tempo que esses espíritos estão aqui conosco ou não. Nós sabemos, Joana de Ângelo nos dá um aviso muito importante. Quando nós formos criticar alguém, que nós possamos pensar que a gente sabe toda a caminhada desta encarnação deles, nem nós, mães, sabemos dos nossos filhos. E ela ainda diz, se a gente não sabe dessa, a gente sabe todas as outras existências que ele já teve, todas as dores, todas as dificuldades, todas as coisas que ele passou, atrocidades, maldades que fizeram com ele, para ele ainda ser assim, para ele ainda agir dessa forma.
Sabemos? Não. Então não devemos falar nada deste irmão que ainda faz isso. Vejam só. Então essa insegurança faz com que a gente ainda pense, né, que está tudo errado, que só tem coisa. Não! Está tudo dentro das leis divinas. Nada vem a cada um de nós se não existir uma razão de ser. Então quando a gente pode ter essa segurança, né, que ainda não temos, aí nós vamos lá para o hiper, o super. Sabe, assim, o nosso puritano, ai que coisa, ai tudo a gente acha feio. Nós viemos às vezes de uma cultura a qual nos fazia ver assim, tudo feio. Não podia uma pessoa usar uma sainha curta que já estavam criticando. Ai, tu viu só? Ai, foi por causa disso que pegaram ela na rua. Não, às vezes nós não fizemos uma avaliação do que essa irmã tem. E ela tem, por exemplo, dinheiro para comprar uma saia comprida? Às vezes vem da irmã que vai passando, E às vezes não é. É o nosso julgamento, o nosso puritanismo, sabe? Nós somos todos pudica ainda, que faz com que a gente seja essa parte da hiperatividade deste chakra. Mas vamos avante porque tem coisa. Vamos lá. O que nós temos aqui no chakra do plexo solar? Bem aqui. O poder. O poder, sim. E aí quando a gente faz com que ele desequilibre, é a nossa inaceitação. Eu não aceito as coisas como são, que é o que nós já mencionamos há pouco. Nós não aceitamos do jeito que estão as coisas e começamos a criticar e acharmos que está tudo errado. Mas será que está tudo errado? E aí, não, está tudo errado. Deixa eu até olhar aqui. Nossa inaceitação. Aqui. A nossa, então, a aceitação. Aceitar que as coisas são do jeitinho que elas são, que a única pessoa que nós podemos mudar somos nós mesmos, que não há como mudar o outro, não há como mudar filho, não há como mudar namorada, não há... É aceitar. Viu como a gente equilibra as coisas? Tá, mas e como é que a gente faz com que ocorra esse hipo e esse hiper neste chakra? A nossa impotência. Por quê? Eu me sinto impotente para resolver isso. E não tem? Às vezes a gente não diz, eu me sinto de braços cruzados e pernas cruzadas. Não consigo fazer nada. Sim, não conseguimos fazer porque não está na nossa alçada. Está na alçada do nosso Pai. E é Ele que vai resolver a situação. Agora nós podemos fazer o que nesses casos? Orar, rogar, amparar. Aquilo que não nos cabe, cabe ao nosso Pai. E esperarmos, porque nós queremos que as coisas ocorram no tempo que a gente necessita. E não é assim. E tá, Ivani, como é que dá a nossa hiperatividade? Através do nosso sensualismo. E a gente pensa que sensualismo é somente a parte da sexualidade. Não, não é só isso. Há muitas coisas que ocorrem dentro do sensualismo que a gente pode avaliar. Não podemos? Vamos lá. Vamos para o seguinte. Agora nós temos a parte... Cadê? Não. Aqui. Aqui ficou junto, porque aqui é a parte da indiferença. Tá? A indiferença seria aqui. Então ela entrou junto aqui. Do egoísmo, diferença e egocentrismo, que é a parte que vai desequilibrar. Ficou junto porque a indiferença é aqui, no hipo. Lembram daqueles casos que teve assim dos jovens que incendiaram a moça que estava na parada de ônibus, porque eles pensaram que era uma prostituta e ela era uma diarista, ia pegar o ônibus e ir para casa? E perguntaram por que ele fez isso. Porque a gente quer isso. Então é uma crueldade, não é uma crueldade para nossos olhos? Hoje nós vemos isso como crueldade. Antigamente nós assistimos, né, muitos de nós, a forca, a guilhotina, íamos assistir. E nem sentíamos muitas coisas. Hoje nós já estamos diferentes com essa parte da crueldade. Vejam só como a gente já mudou. Tá diferente. Tá. E como é que a gente pode trabalhar isso?
Com a compaixão. Então, com a compaixão. Ah, não é pena? Não, pena não. Compaixão é algo muito mais. Por quê? Porque, como disse Joana, a gente não sabe o porquê que esses amados irmãos fizeram isso. Qual é a dor que existe dentro de cada irmão que ainda faz isso? Que com certeza, se perguntasse a ele, você gostaria que fizesse isso para você? A não ser um esquizofrênico, né? Que é bem diferente. Aí ele disse, não, eu faria de novo. Porque ele é um doente. É doente, aí é bem diferente. Agora, outros poderiam, não gostaria que fizesse comigo isso. De jeito nenhum, de forma nenhuma. Gostaria de fazer isso comigo. Vamos seguir. Vamos aqui. Eu acho que eu coloquei tudo junto ali. Sumiu um daqui. Sumiu um daqui. Pera. Vou dar uma mão aqui nessa. Sumiu daqui. Bom, eu vou falar, mesmo que ele não tenha aqui. Falamos aí do involumentar. Da compaixão, então a indiferença está aqui junto, né? E aqui seria, está aqui, mexendo o apego. Tá? Como é que a gente faz então? Quando a gente. Quem de nós não é apegado a alguma coisa? Então às vezes a gente está aqui na hiper, sim, as nossas coisas. A gente não é apegado, não é só o apego de pessoas, de meu, porque nós temos ainda o pronome meu, né? Meu filho, minha mãe, meu pai. Não. Tem alguém aqui que não tenha nenhum apego? Nada, nenhuma roupa, nada. Se dissesse assim, vamos agora, já estava pronto para ir? Espera um pouquinho. Que maravilha, então, né? Então, o apego que nós temos, né? Esse é o apego. Então, vamos lá. Achei o apego. Vamos aqui. Seguindo. Nós estamos lá no lixo. Né? Vamos lá no. Então, quando é que a gente faz o desequilíbrio? Pela nossa incompreensão. Nós não compreendemos muitas coisas, as razões as quais as coisas ocorrem. É aquilo que nós já falamos lá no início da nossa insegurança. A gente consegue entender já as leis divinas, todas elas? Já consegue sentir essas leis? Às vezes nós não conseguimos nos sentirmos filhos de Deus ainda. A gente diz que é filho de Deus, mas a gente se sente filho de Deus? Ainda não. Em certas situações a gente se sente até abandonado por Ele, não? Vamos lá. Como é que a gente vai equilibrar isso? Com a compreensão da verdade. Mas qual é a verdade do inimigo? Qual é a única verdade? Porque a gente diz assim, a minha verdade é uma, do outro é outra. Não, a verdade é uma só. Qual é a única verdade? As leis divinas. Agora, a realidade da minha verdade é diferente da Diana, é diferente do Rodrigo, da Carmen, ou de qualquer um dos irmãos aqui. Porque cada um vivenciou de uma forma, cada um teve uma jornada diferente. Então, essa verdade de cada um de nós, que a gente acha que é, não. A real verdade é as leis divinas as quais nos regem. Mas a realidade da verdade de cada um que é diferente. Então, existe uma, as leis divinas. Que ainda nós temos essa falta de compreensão da verdade. Do porquê que ocorre a situação. Do porquê que isso ocorreu. Mas por que houve aquela desgraça? Por que foi aqueles irmãos morreram daquela forma? Do jeito. Um monte de gente perderam suas casas, perderam a vida, perderam, entre aspas, a vida. Porque tem uma razão. Só que nós a desconhecemos. Vamos ver então, com relação. Se a gente está falando de garganta, quando a gente tem hiper, a gente tem o quê? Quando a gente faz o desequilíbrio, para esse lado, abuso do conhecimento. Nós não temos certos irmãos que tinham, e outros devem lembrar, quem era um pouquinho mais, né?
de certas religiões que eles tomavam algo que todo mundo morria? Não é o abuso do conhecimento? Mau uso do conhecimento? Ou quando faz a pessoa fazer algo que não deveria? Não é o abuso do conhecimento? Abuso do conhecimento. Abuso do conhecimento. Porque ele tem o quê? Um poder ainda, né? Acha um poder. Sabe quando a gente se acha Deus? A gente quer que as coisas sejam do jeito que a gente não bota, no mesmo horário. Tem que ser assim, não é? Nada é. A não ser que esteja algo correto. E aí? Como é que a gente faz para ir para a hipoatividade, a sonegação e o desprezo desse conhecimento? Ah, mas isso é bobagem, esse negócio de espírito aí, que vai, que reencarna, é bobagem. Mas lá dentro a gente sabe. A gente sabe. Mesmo que nós não sejamos, às vezes, de um credo, mas dentro de nós, porque a questão lá, 321, onde está escrita a lei divina? Na consciência. Então, a gente despreza. Não tem como. Vamos seguir. No outro, nós temos aqui, já no penúltimo, frontal, aqui na frente. Tá? Vamos lá. Quando é que a gente desequilibra ele? Com inatividade e indisciplina. Como é a inatividade? Não pegou direito. Não está vendo. Inatividade e indisciplina. Para a gente estar em conexão, para a gente trabalhar essa inspiração, a gente não tem que estar assim, calmo, sereno, em estado meditativo? Para a gente poder ser inspirado, quantos que vão fazer uma música olhando para o céu? Lá em contato com a natureza, uma cachoeira, com o sol, com a chuva, inspirados. Não tem? Ou tem que estar relaxado na frente do seu piano, se inspirando. Mas aqui, às vezes não. Aí a gente tem que ter disciplina para isso. Nós temos que nos disciplinar. Quantas crianças vão fazer algo? Os japonesinhos, meu avô, bem pequenininho, 2 aninhos, 1 aninho, fazendo meditação. Todo mundo, antes de começar a aula, encheu uns porriquinhos. É coisa mais querida, né? Já começando a trabalhar essa parte da disciplina da meditação. Vamos lá. Tá, e aí como é que a gente vai equilibrar isso daí, Vani? Tá óbvio, com muito trabalho. Sabe quando a gente diz assim, ah, mas isso é muito difícil. Não, o livro dos Espíritos vem trazer para nós lá a questão 909, né? O pessoal está cansado, tanto fala dessa questão, né? Não existe nada difícil. O que existe, eles falam para nós que é o quê? O quê? Falta o quê? Vontade. Sabe? Tem que caminhar. Ai, mas hoje está quente, hoje está frio. Falta vontade. Se quiser, se não tinha chuva, não tinha sol, não tinha nada. Vai, porque sabe que vai fazer bem para a saúde. Vai. Mas está aqui. Sente já. Quando a gente não se sente, a gente faz isso. Tá aí, Vani, como é que eu fico na hiper? Ah, quando eu uso o quê? O meu misticismo. Sabe quando um diz uma coisa? Eu acredito, não, mas eu acredito, eu não vou nem fazer uma pesquisa. Olha que hoje a gente vai pesquisar, bota uma palavrinha, já vem série de coisas pra gente ver. E às vezes coisas que não são tão corretas, né? Aí a gente tem que fazer 2, 3 para ver o que bate, para ver se é certo ou não. Ah, mas tudo é espiritismo, nem tudo. Tem o nome de espiritismo, mas não é espiritismo. Então, como que é? A gente vai fazer, vai acreditar em tudo? Ou a gente vai estudar e pesquisar? Mesmo que eu esteja falando aqui. É verdade tudo isso que a gente está falando? Ela estudou. Tá, mas e aí? Da onde ela tirou? Estamos dizendo. Né? Dos livros que a gente estudou e dos seminários que a gente também estudou. Vamos lá, então. E qual é a hipo? Sabe quando ou eu vou por exagero, acredito em tudo, eu não acredito em nada. Nada de nada. Não acredito em nada. Não, isso não, isso não tem a ver. Às vezes a gente diz assim até,
até sabendo das coisas, já leu coisas, mas ele diz assim, mas e por acaso vem alguém para falar que existe outro mundo? Outra vida? Quem é que veio para falar? As comprovações de pessoas, de médicos, de livros que trazem, comprovando as marcas, aquelas crianças que trazem toda a jornada da última encarnação, quem eles foram mortos desse jeito, daquele, querem saber da sua família, tem saudade da família, a criança dizendo que tinha saudade da esposa. Olha que amor. Tudo, né? Já disse, ele era bombeiro Mark, muito amado, menino, 4 aninhos. E falava com alguém, dizia assim, não, você vai fazer um piquenique e levou isso. E olha os incêndios para cuidar da floresta. Dando, então, não é uma comprovação. Tanto que depois a própria médica foi fazer e verificou tudo. Ele deu o seguro social dele, o nome da esposa dele, os filhos dele, tudo. Ela foi lá e viu, comprovou tudo. O que é isso? Nem precisou ele vir, né? Mostrando já, voltou, não mostrou, dizendo a própria vida dele. A última que ele teve. Então vamos indo para o último. Viram quanta coisa? Aqui, na transcendência, no coronário, que é o chakra mais ligado, a gente diz assim, mas eu não tenho bola de cristal. Fazer uma cruzinha que assim, lá no centro tem a nossa glândula pineal, que nos liga. E tá aqui no chakra, né, que a gente fala lá. Então quando a gente é resistente a acreditar nisso, né? Então ela tem cristais de afrodita. Então eu colocava nos rádios antigamente, aquelas válvulas, lembra? Tá, e aí? Se eu tenho resistência em acreditar nessas coisas, mas eu posso fazer o quê? A entrega. Que entrega é essa? É essa certeza nas leis. Que tá tudo assim, parece que vai acabar o mundo, a vida tá difícil, eu não consigo entender, as coisas estão assim, não tem nada melhor. É só dar uma olhadinha na história que a gente vai ver que tá tudo. É o nosso olhar que ainda é mais para o negativismo do que o positivismo. Existem sites só de coisas positivas, a gente vai neles. Os filmes têm coisas que trazem vida real, baseada em vida real, a gente vai neles. Vejamos onde nós vamos. Vamos ver então. Quando é demais, quando eu abuso das funções psíquicas, o abuso delas é o hiperness. E aqui nós temos o hipo, que é o desprezo. Né? Vejam só o quão lindo é tudo isso. Então quer dizer que nesse caso, sim, a gente pode já se trabalhar antes de vir receber um passe? Sim. E algo muito legal com relação às doutrinárias. Né? Do livro Trilhas da Libertação, nos traz. Foram os irmãos convidados para virem olhar como é que estava Deus durante uma exposição doutrinária. O que acontecia durante essa exposição? Então, eles vieram fazer o estudo. Né? Então ele falou aqui, que tanto a palestra, então não é só a exposição, né? Mas como os estudos, nós que estudamos, então tanto aqui quanto lá nos estudos, funcionam como na condição de psicoterapia. Então nós recebemos auxílio durante esse tempo, enquanto você está estudando, coletiva para indivíduos e os espíritos que estão junto conosco, ou seja, que a gente traz de acordo com a nossa sintonia. Em razão dos encarnados raramente manterem sintonia elevada, interesse superior por muito tempo, eles se utilizam da palavra do expositor para centralizar-lhes a atenção e fazê-los concentrar-se. Então, às vezes, uma palavra que a gente fala aqui faz com que os nossos irmãos saiam daquele pensamento que está lá fora, lá em casa, que tem que fazer não sei o quê, para voltar e eles conseguirem atuar. E olha, então,
agiam com dedicação e, ao término, ainda sob a psicosfera saudável, realizavam algumas cirurgias perispirituais, separando mentes parasitas dos seus hospedeiros, refundindo o ânimo nos lutadores e apoiando as intenções saudáveis dos que despertavam, enfim, auxiliando em todas as direções os recursos terapêuticos dos passos individuais como coletivo. Então, aqui durante a exposição a gente está recebendo? Sim. Se nós estamos conectados naquilo que está sendo falado, cirurgias no nosso perispírito são feitas. E tem casos que eles relatam que às vezes saem umas gosmas terríveis de nós, que a nossa mente forma, que o nosso negativismo forma. Vejam então, então quando a gente adentra a porta da sociedade, a gente já está recebendo já. Tem gente que entra, fica se ouvindo a musiquinha, em silêncio, se conectando, rogando pelos irmãos aos quais necessitam despertar, que estão ali recebendo. Olha que coisa maravilhosa isso. Não é fantástico isso? Tá. Mas então, Ivani, a gente vem, recebe. Tá, vai lá. Eu desequilibro, vem aqui, desequilibro, vem equilíbrio, é isso? É isso? Tá. Mas eu sempre posso estar todo desequilibrado, daí eu venho aqui, os espíritos não, eu tenho que fazer a minha parte. Os nossos irmãos nos auxiliam, mas e a parte minha? Quando eu saio ali, eu coloco em prática aquilo que eu ouvi aqui? Barato, né? E olha só, nos missionários da luz, um caso de um irmão. Aqui quando era um caso que tinha vários tipos de lesões. Esse caso era de lesões graves ou moderadas. E ele estava recebendo, ele fazia oração, é a 10ª vez. É o caso da 10ª vez eles colocam. Trata-se de um conhecido que apresenta graves perturbações no baço. Por minha vez, observei o fígado e o baço que lhe causavam enorme desequilíbrio. O chefe do auxílio disse: apenas poderemos aliviá-lo, pois após 10 vezes de socorro completo, então, um socorro completo, equilibraram tudo, né? Ele, após essas 10 vezes de socorro, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo, até que adote nova resolução. Então é continuar fazendo as mesmas coisas, é não refletir naquilo que ouviu. Será que nós fizemos isso? Saímos dali e não pensamos? Poderá oferecer melhoras, mas não deve alijar, que seria afastar a carga de forças destruidoras do nosso rebelde amigo que acumulou para si mesmo. Então, tudo que ocorre conosco é nós fizemos. Nossa missão, os Espíritos falando, é de amparar os que erraram, a não de fortalecer os erros. Então tem que haver mudança? Então não é só chegar aqui e receber o passe? Não. Agora então nós vamos ver como é que funciona. Agora nós temos aqui quem quer receber um passe aqui? Não me acabe, você está ali. Vamos aplicar o passe? Vamos. E a nossa mentora espiritual. Então, agora na frente. Os irmãos lembram? Tem uns minutinhos que demora lá para poder abrir a porta e receber passe? Lembra? Esses minutinhos os nossos irmãos irão aplicar o passe. Vão entrar em comunhão com os irmãos que trabalham junto com aqueles que vai aplicar o passe. Então não é só aqueles que aplicam o passe? Os passistas? Não. Tem uma equipe que auxilia a cada um. Aqui está a irmã que vai receber o passe. Uma postura, respirando, que às vezes não é pensando em outras coisas lá. Não, é se conectar, porque é como um guarda-chuva.
Se a nossa irmã, ela está aplicando e ela não está pensando, não está orando, essas energias vão ser espargidas. Elas não vão penetrar. Porque aqui no momento que coloca a mão sobre a quem está recebendo o passe, o que ocorre? As energias, elas vão penetrar e vão ir onde está havendo desequilíbrio nos chakras. Diretamente. Tá, mas isso só funciona só dela? Não. Porque primeiramente tem quem? Os mentores, os espíritos que vão transmitir à irmã. A irmã vai receber essas energias e essas energias vão passar para outra. Tá, mas Ivani, e se ocorrer o caso dessa irmã passar um dia que não foi legal para ela? Um dia difícil para ela. E ela está em desequilíbrio. O que ocorre? Isso. Para que nós possamos ver. Porque essa energia transmitida não pode ter. Essa energia residual, essa energia. Não, eu vou desligar. Essa energia está transmitida aqui, né? Para ela primeiro e veio para cá. Ela não está bem. Essa energia não vai passar por ela. Vai vir direto em quem está recebendo. Então não há prejuízo se nós, passistas, estivermos não tão equilibrados neste dia que estamos aplicando o passe. Porque vai vir direto essa energia. Por isso que eu repito, vem direto. Olha que coisa maravilhosa. Tá, mas vamos dizer que a irmã teve um dia sereno, trabalhou-se. É porque a gente não fica só naquele dia sereno. O ideal é a gente passar a semana inteira. Aí, ela está bem. Quem é a primeira a receber energia? É ela. Então, por exemplo, se o chakra da nossa irmã cardíaco não está bem, ela vai receber a energia para o chakra cardíaco. Mas a primeira a receber o chakra cardíaco é a nossa irmã. Então, por exemplo, se ela aplicar 10 passes, não, digamos 7, né? Vamos fazer assim, porque nós temos 7 chakras. E cada um foi diferente, ela vai receber sempre essa energia antes. E depois, juntamente com a energia de amorosidade, vai passar para ser irmã. Olha que coisa mais maravilhosa do mundo. A espiritualidade trabalhando. Diga. No caso que a passista está desequilibrada, não está passando aquela energia por ela, como é que fica ela? A Vai pessoa receber dela. não vai receber nada? Depende se ela entrar em comunhão, sim. Mesmo que ela passou o dia inteiro, mas ela não está em condições de transmitir nada porque ela ficou turbulenta. E tem como a gente só fazer uma oraçãozinha e ficar equilibrada sem totalmente? Não. Vai ficar uns resquícios. Então ela pode sim até dizer assim, hoje eu não estou bem para aplicar o passe. Eu não estou bem. Aí como a gente tem na escala, às vezes tem uma escala e diz, hoje você pode me substituir, aí às vezes aquela escala não e troca. Então a gente pode dizer que não está bem. Mas não ir para trabalhar por trabalhar. Muito obrigada. Tá bem agora? Só dor demais. Então, como ocorre o passe? Viram que não é só meter? Vir aqui, ouvir e receber? É um trabalho de passistas, é um trabalho da espiritualidade e é um trabalho de cada um que vem. Porque nós nos desequilibramos devido a nós estarmos sempre na hipo ou na hiper. Tem como a gente se melhorar? Tem. Tem dias que a gente só em assistir aqui haverá que a gente pode ir embora, que recebeu, está se sentindo tão bem que não precisa nem passar na sala de passes. Mas isso vai ser de cada um, porque nós ainda somos imperfeitos. E ainda passamos um dia vacilando. Os altos e baixos. Às vezes ouve
uma palavrinha, a gente já entra na hipo ou na hiper. Um orgulho ferido. Né? E aí a gente entra, e aí não, eu vou lá para receber o passinho, vai receber. Mas deve acontecer com aquele irmão. Ele recebeu 10 vezes. Os espíritos vão auxiliar sempre a gente, sim. Mas aí, nesse caso, eles só vão aliviar. Mas eles podem fazer muito mais se a gente fizer a nossa parte. Então, amados irmãos, esperamos que tenhamos sido um pouquinho mais claro do quão belo é estar assistindo algo que possa nos edificar, nos melhorar, para que nós saiamos daqui e possamos fazer algo daquilo que a gente ouviu e ao chegarmos na sala, se ainda necessitarmos, a gente receber ainda mais. Mas agora a gente já sabe como é que funciona. Não é só os nossos irmãos, não é só nós que estamos ali trabalhando. É uma equipe que trabalha junto conosco. Fora isso que a gente lê do nosso anjo de guarda, dos protetores, dos que trabalham. Ou acho que é só nós que recebemos que aqui estamos trabalhando. Cada irmão que chega até a casa espírita está recebendo um amparo. Um colinho às vezes. Um abraço espiritual. Que às vezes a pessoa chega e faz assim, se sente aliviada. Olha que coisa mais linda. Esperamos então que possamos ter dado aos irmãos a ideia dessa maravilha que é saber estudar. Quem quiser, tem na internet toda essa parte, todos os vídeos. São 10 vídeos que a gente assistiu para fazer o seminário. Aqui, no ano passado, nós fizemos com os passistas. Então, ali está ali. Fluidoterapia, Alírio Cerqueira Filho. Tem sobre a água fluida, tem tudo ali. Então, quem quiser se inteirar mais ainda, pode assistir os vídeos. Foi de lá que nós tiramos o trabalho, assim como no Livro dos Espíritos e os livros aos quais nós citamos. Agradecemos e pedimos que neste momento nós possamos, ainda mais gratos, agradecer ao nosso Pai, ao nosso Mestre, às equipes que trabalham na transmissão do passe junto conosco. Que nós possamos neste momento te dizer, Pai amado, muito obrigada por esta oportunidade de estarmos aqui, nos esclarecermos a cada vez mais e compreendermos e entrarmos paulatinamente neste equilíbrio que faz tão bem para nós, nos trazendo uma paz interna, confiando nas tuas leis. Muito obrigada. Que assim seja.